Ai, João, Alguém tem que me convidar, né? Assim fica que melhor. prazer ter você aqui. Bom, então, Prazer é nosso. com os nossos convidados aqui, eu declaro aberta essa live sobre, para a gente bater um papinho aqui sobre crimes, né? Envolvendo preconceito e discriminação, agradecendo o meu querido Sergei Cobra Arbex e o meu querido amigo Mário Luiz Sarrubo. O Sergei é advogado, criminalista, ele foi professor da Fundação Armando Alves Penteado, advogado muito atuante, é uma pessoa que entende muito dos assuntos do dia a dia, que fala muito bem sobre política, então vai ser muito interessante tê-lo aqui hoje. Mário Luiz Sarrubo é o nosso querido professor da Fundação Armando Alves Penteado, procurador-geral, mestre em Direito pela Pontifícia Universitária Católica. Dispensa aqui mais apresentações, porque são duas pessoas muito conhecidas, muito queridas. Agradeço o João, né? Que é meu monitor, coitado, para ver a cara dele, né? Assim, sobrou pouco dele, acho que ele perdeu uns 5 quilos. Perdi uns 5 anos de vida. E faz parte do EDFAP. Sergei, eu vou contar um pouquinho para você. A FAP tem tido um programa muito bacana nesse sentido de participação ativa dos alunos através de vários grupos de estudo importantes. Hoje mesmo teve um encontro muito bacana dos grupos de estudo de bioética, processo penal, da parte de direito e informática, né? Foi muito interessante, foi uma palestra muito completa. E nós temos esse grupo de estudo aqui que se chama EDFAP, né? Que é Ensinando Direito FAP. A ideia, a premissa do grupo é a gente desenvolver conteúdo, inclusive sobre formato de lives, de entrevista, de coisas que interessam ao público em geral e facilitar, né? O entendimento das questões jurídicas. Por isso, hoje a gente vai ter muito formato de bate-papo, linguagem simples, para que mesmo as pessoas que não são de direito possam ser capazes de compreender o que é que a gente está falando, sobre o que é que a gente está conversando, tá? E com isso, eu passo a palavra para o João, para ele fazer as suas perguntas para os nossos queridos convidados. Opa, valeu aí, grande professor Sarrubo. Sexta tem aula, né? Sexta tem Vai Corinthians, né? Vamos ver. Vamos ver. Grande professor CG, um prazer aí. Eu não conhecia o senhor, mas agora conheço. Um prazer. Agora acompanho todo o seu conteúdo. Obrigado por participarem da live aí. Vamos começar com as perguntinhas boas, né? Eu acho que vai ser interessante, por quê? Porque o nosso grande professor Sarrubo é DMP e o nosso grande professor CG é advogado. Então duas visões diferentes, né? São duas visões, um acusa e o outro defende. Então acho que vai ser muito legal ver o que vai rolar de vocês dois. Essa pergunta é mais inicial, assim, né? Para não causar polêmica no começo da live e tal. O que é injúria racial e o que é crime de racismo. Tá bem, tá direitinho. Pode falar de novo, João. O que é injúria racial e o que é crime de racismo. A diferença entre os dois, né? Porque muita gente confunde, não sabe o que é a diferença entre um e outro ainda. Sergei. Quer que eu comece? Bom, vou aproveitar, então. Eu vou aproveitar, porque o Sarrubo entende muito mais do que eu de direito penal, é óbvio, né? Nunca. E as avaliações que a Marina e o Sarrubo tinham na FAP, quando eu frequentei, eu ficava com inveja, porque eles eram muito bem avaliados e eu não chegava, né, nesse mesmo patamar. Mas primeiro eu quero dizer da minha honra de estar aqui. Obrigado, viu, João, você pelo convite. Eu que agradeço o convite. Me coloca de volta nesse palco maravilhoso. Eu conheço a excelência da FAP, conheço a Faculdade de Direito, eu frequentei durante quase 8 anos, então eu posso dizer de cátedra
que é um pessoal muito bom, muito esforçado, muito sério. Olha, João, a coisa mais prazerosa que eu tinha na época era ir na sala dos professores. Lá eu podia brigar com o juiz e promotor e desembargador, não me acontecia nada. Era um negócio assim maravilhoso. Eu ficava mais cedo, só para brigar. E essa experiência é muito rica. E a FAP proporciona mesmo essa diversidade. Tem muito advogado, tem muito promotor. Então, eu estou muito honrado de estar aqui. A Marina é uma querida amiga, mas é uma excepcional professora, assim, daquelas também que a gente fica, né, estupefato de ver a dedicação, o trabalho. E o Sarrubo, eu tenho para comigo que é um dos maiores quadros do Ministério Público de todos os tempos, né? A maneira como ele trata as pessoas. É muito difícil numa quadra punitivista que a gente vive. Ele não vai concordar comigo nesse sentido. Vai dizer que a impunidade ainda é muito grande. E é mesmo, é mesmo. Mas a gente tem atuações muito pesadas. E eu lembro que uma vez eu fui dar uma palestra, o Sarrubo era diretor da escola paulista do Ministério Público, né? E ele fez um negócio, João, que era ótimo. Os promotores levantavam para bater palma, para receber o palestrante. Eu acho isso fenomenal, que dá uma ideia de humildade por um poder que é tão importante para a nação, né? O Ministério Público é fundamental para um Estado de Direito, Estado democrático de direito. Então, eu fico muito honrado porque hoje eu estou aqui na condição de advogado e debatendo com o Sarrubo pela primeira vez, ele na condição de procurador-geral de justiça. Olha que honra, Marina, para nós, né? Um quadro tão importante. Eu que já debati com o Sarrubo na Globo News, nos debates acalorados, ele é muito inteligente, então tomar muito cuidado com o que ele vai me proporcionar. Mas, basicamente, para começar o debate, senão o pessoal que está acompanhando vai falar, eles vão ficar falando só fazendo esses elogios. A ofensa, a injúria racial, né, que é a injúria qualificada no Código Penal, ela foi criada justamente para ter uma determinação. Ela é dirigida, a discriminação, a uma determinada pessoa ou determinadas pessoas. Enquanto o crime de racismo não, é mais uma coletividade. Não tem uma pessoa determinada. Então, para dar um exemplo, você impede as pessoas de entrarem num clube ou num culto. Aí é um crime de racismo. Enquanto a injúria racial ela tem um alvo. Basicamente, o legislador caminhou assim para ter uma figura um pouco mais específica. Ela é um crime menos grave que o racismo é imprescritível, inafiançável. E esse contorno e a jurisprudência têm se dividido. O fato é que, ultimamente, você tem muito mais ações penais de injúria racial, porque as ofensas são mais dirigidas. Mas ainda existe o racismo, o crime de racismo, que acontece, infelizmente, no dia a dia nosso, da nossa sociedade. Muito bem. Deixa eu falar aqui, Marina, saudar minha querida amiga / irmãzinha Marina. Para quem não sabe, eu e a Marina, nós somos amigos. Entramos juntos na FAAP, praticamente, né, Marina, em 2001. E de lá para cá desenvolvemos uma amizade / Então, uma alegria estar aqui com a Marina. Rever o meu querido amigo, o Sergei. Sergei foi nosso companheiro de FAAP durante um tempo, depois nos deixou. É grande advogado criminalista, então é sempre um prazer estar com ele. Recentemente ele me distinguiu aí com a honra no programa dele da Rádio Cultura. Batemos um papo bem bacana lá, foi bem interessante. Então eu queria saudar o Sergei e dizer que é uma alegria estar com você aqui mais uma vez. Eu estive com o seu irmão Fabrício semana passada, muito bacana também, pela Prefeitura e eu pelo Ministério Público, sempre trabalhando e procurando melhorar o dia a dia da população. E saudar o João. O João que responde a chamada para mim em tom de provocação, dizendo, vai Corinthians, mas tudo bem, não tem problema. Ultimamente meu time, o Palmeiras, tem vencido muito, então
estou num bom momento para fazer esse Ó, tipo de brincadeira, né, João? E Sexta-feira eu vou saudar, faltar a aula, professor. Quinta eu tô na Arena Corinthians lá, classificado vai para chegar Libertadores. tarde, né? Então... Vai chegar tarde. E saudar os nossos internautas que estão conosco aí, vários amigos aí, vários colegas, vários alunos, né? Uma grande alegria estar aqui. O CG foi muito preciso, né? Uma coisa é a discriminação racial, é o racismo, não é? A discriminação racial e o racismo, não eles, na verdade, são distinções, exclusões, restrições. Olha, o senhor não entra aqui porque o senhor é preto, né? E eu me lembro, o senhor tem cor negra e assim por diante. Eu me lembro a primeira vez, Sergei, Marina, João e internautas, eu era promotor de justiça substituto em Araçatuba e chegou lá um inquérito policial em que um prédio, um edifício, um condomínio, estava procurando porteiro, né? Então fez um anúncio no jornal da cidade. O anúncio era: olha, vaga para porteiro, salário de tanto, precisamos de experiência, cor branca. Cor branca. Ou seja, só aceitavam da cor branca. Mas veja que isto, quando eu estava em Araçatuba, isso era 1990. Isso é racismo. Isso é preconceito racial, como bem pontuou o professor Sergei, o nosso querido amigo aqui. E a injúria racial? Injúria, todos nós sabemos, é imputar a alguém uma qualidade negativa. E a injúria racial, ela vem quando você coloca como qualidade negativa a raça, a cor, etnia, religião e etc. e tal. Aí a diferença, a injúria racial está no Código Penal, com qualificadora, né, para quem não é da área jurídica, com aumento de pena. Os crimes de racismo estão em lei especial, estão previstos em lei especial aí na nossa legislação. Acho que é isso para começar a bater uma bola aqui, né, gente? Eu já vou querer pegar um gancho nesse bater uma bola. Inclusive, João, você tem o meu celular, você pode me ligar sobre o Corinthians e eu te defendo. Agora sim. E falando, eu acho assim, é muito interessante como a gente vê, Sarrubo, você que também já está há bastante tempo nessa estrada, porque tem algumas coisas que são inegociáveis. A gente tem que tratar assim, sem radicalismo, mas não negociando valores fundamentais dos direitos humanos. E interessante como a legislação, às vezes, ela caminha à frente da sociedade, deveria ser o inverso, mas ela vem à frente para criar um ambiente cultural que ainda é muito disperso. Tem gente no Brasil que acha que não tem racismo. Nós estamos em pleno maio de 2022. Não existe isso aqui, imagina. Olha só, eu tenho um amigo meu que é negro, né? Sabe, umas negações absurdas. Então, por exemplo, no futebol, você falou 1990, teve épocas, nessa época tinha empresas que anunciavam mesmo, contrato só branco, e ninguém falava nada. Agora, mesmo com legislação de feminicídio, o homem continua matando a mulher. Precisa explicar que não é não, precisa fazer a cultura. O pessoal fica brincando, Lei João da Lapa. O homem não tem proteção, mas o homem não morre na mão da mulher como a mulher morre na mão do homem. Veja no caso do futebol, Sarrubo. Você que deve ter tido atuação também para ter mudado isso. Quando prenderam aquele zagueiro da Argentina que discriminou o jogador de São Paulo, todo mundo à época disse, mas o delegado quer aparecer. Não, tinha que prender em flagrante mesmo. O estádio de futebol não é um ambiente imune para cometer crimes. E agora a CBF vai mudar, parece que agora vão atuar de maneira mais contundente sobre algo que é básico, é cristalino, que é crime. Então, o cidadão acha que está no estádio, pode imitar macaco, pode fazer brincadeira. Não pode, vai ser preso, porque a lei assim determina. Pode falar, Mas é bem isso mesmo, Sergei. É isso mesmo. A gente tem que avançar. Me desculpa, Marina, só para pegar o gancho do Sergei. E a gente só vai avançar e mudar a cultura da população quando a lei for aplicada de forma correta e rápida. Ela precisa ser aplicada rapidamente. Quando você tem justiça rápida, isso tem um efeito na sociedade muito grande.
Então, esses exemplos que se dão com a prisão de jogador argentino, lá atrás teve a questão do grafite também no São Paulo, jogador de São Paulo à época também, há alguns anos já. Isso tudo é muito importante. Temos que agir temos que agir rapidamente. E o pior, né? Isso aconteceu quando o São Paulo jogou aqui no Morumbi, e depois, quando o São Paulo foi jogar na Argentina, ou o Corinthians, né, João, jogou com o Boca Juniors, houve jogadores, a torcida do Boca Juniors fazendo gestos, né, como se os brasileiros fossem macacos e aquela coisa toda. Recentemente, né? fez isso. Semana passada. Então, tudo isso é uma mudança de cultura necessária, que deve partir da população. Né? Isso a gente tem que aprender na escola, isso envolve conceitos de cidadania. E precisa ter punição, e punição severa. Desculpa, cortei a palavra da nossa querida Marina. Não, eu estou passando a palavra para você, mas já aproveitando, então, rapidinho, hoje aconteceu uma situação, não sei se você está entendendo, de um deputado, ele teria ofendido uma colega de parlamentar, fazendo uma referência a ela, dizendo que ela deveria usar algum utensílio que deixasse calada como uma escrava. Foi um negócio bem forte mesmo. Foi agora no fim da tarde que eu vi. E me ocorreu, até falei com o João, uma pergunta, e eu vou até começar agora para o Rubo, para daí o CG comentar. Vamos imaginar que fosse deputado federal, certo? A injúria racial também entra como imunidade parlamentar? Não, na minha visão, não, Marina, porque a imunidade parlamentar, ela é justa, é preciso que o parlamentar tenha imunidade para que ele possa se expressar. Isso é um dos fundamentos mais importantes do Estado Democrático de Direito, da nossa democracia, é a imunidade parlamentar. Mas dentro dos limites do mandato, dentro daquilo que é necessário para o exercício do mandato. E cometer injúria racial, racismo, isso não é necessário para o exercício do mandato, ao contrário. Isso denigre o mandato e denigre a atividade legislativa. Então, está fora da imunidade parlamentar e mais do que isso. Sendo um deputado, o que se espera é que o Ministério Público Federal atue com o rigor, até porque é uma pessoa cuja gravidade, a gravidade do fato cometido por alguém nessa condição, que tem um mandato popular, ela é maior ainda, então precisa a punição aí ser exemplar, na minha visão. Mas, ainda que... passando a palavra para você, Sergei, mas não é um crime contra a honra? Veja, eu estou jogando a questão, porque a injúria racial, um dos aspectos da injúria, que diferencia, né, aparteia a injúria racial do racismo, é porque a injúria racial, embora grave, ela é um crime contra a honra, certo? E o racismo Sim. não. E a imunidade parlamentar, ela abrange os crimes contra a honra. Não, Sergei, nesse sentido, eles não estariam protegidos? Olha, para a decepção do João, eu vou concordar com o Sarrubo, porque a gente está lidando com algo tão abjeto, tão assim sem sentido, que causa uma repulsa tão grande, discriminação, racismo. Gente, o brasileiro é o povo mais miscigenado do mundo. Como é que pode ter racismo, né? Como é que ainda pode ter esse tipo de sentimento? Mas, assim, o legislador, quando ele colocou a imunidade parlamentar, ele colocou ela num patamar tão importante quanto o voto. O que o Sarrubo falou é verdade. O que o parlamentar fala no exercício do mandato é tão importante que o legislador colocou no mesmo patamar constitucional do voto. Ou seja, o que ele fala é tão importante quanto o voto dele. Mas isso não significa que ele possa transbordar. Você tem razão, Marina. A imunidade que está descrita lá é de injúria e difamação. Só que não é para difamar e não é para ir para acabar com a honra das pessoas fora do contexto do mandato. Eu, por exemplo, minha mãe foi deputada federal, foi processada pelo PT porque ela apontou algumas corrupções à época, falou assim, o fulano roubou. Isso o deputado tem que falar às vezes. Ela foi processada pelo partido. E na época ela acabou saindo pela imunidade, processada lá no Conselho de Ética. Mas isso não significa que a gente possa ter uma licença
para matar a honra das pessoas, para matar o direito das pessoas, o direito humano da pessoa de ter dignidade. Isso extrapola qualquer tipo de coisa. A gente vive hoje um momento no país de muita tensão, de muita polarização. O que era hipócrita no passado não pode ser uma licença hoje para você falar o que você quiser. Fala o que você quiser, mas com responsabilidade. E você pode ser incriminado, sim. Essa é a minha visão. Perfeitamente. João, pode falar. Recentemente eu tinha lido sobre uma decisão do STF, né, que deixava o crime de injúria racial imprescritível igual ao racismo, né? Foi uma decisão do STF que teve, eu acho que a votação foi 8-1, né? Não lembro. Perfeito. O professor Saul vai saber. E aí, o que vocês acham disso, né? Assim, o racismo é um crime no geral, que é imprescritível, etc. Agora, com a injúria racial se tornando imprescritível, o que os senhores acham que pode mudar e etc. Olha, eu acho, se me permite aqui, a decisão do Supremo está correta, né? A verdade é a seguinte: a Constituição Federal de 1988, eu gosto desse texto, ela consagrou o Brasil como um Estado democrático de direito. E em consagrando o Brasil como um Estado democrático de direito, ela, além de decretar que todos são iguais perante a lei, ela impõe ao Estado o dever de fomentar esta igualdade, de trazer efetivamente essa igualdade para a vida das pessoas. Não é só um decreto, é algo que é o dever do Estado fazer com que as pessoas efetivamente gozem desse conceito de igualdade no dia a dia. É daí que surge a Lei Maria da Penha, é daí que surge o Estatuto do Idoso, é daí que surge o Estatuto da Infância e assim por diante. Todos os comandos da Constituição Federal, o Estado Democrático de Direito. E essa Constituição, na verdade, ela diz claramente lá que o racismo é crime imprescritível. Imprescritível. Até em função do comando constitucional foi que em 1989 saiu a lei, que no meu tempo era nova, a lei do racismo, que revogou a antiga lei Afonso Arinos, que era uma lei muito mais antiga. A lei Afonso Arinos, essa lei de 1989, a lei Afonso Arinos era de 1951, então necessitávamos de uma atualização. Só que a lei de 89, já modificada aí ao longo das mais de 2 décadas, ela não previa algo que era fundamental para nós ali na acusação. Quando havia a injúria racial, nós caíamos na injúria do caput. Ou seja, invariavelmente com uma pena irrisória, a punição não alcançava a intensidade necessária para que nós pudéssemos punir de forma exemplar algo que a Constituição sinalizava como muito grave. Aí houve a modificação do Código Penal, a injúria racial passou a ser apenada mais severamente, mediante reclusão, mediante representação do ofendido, não sendo mais de ação penal privada. Então, houve uma mudança significativa. E é importante a gente destacar, João, Marina e nossos internautas, porque isso o nosso querido professor Sergei também sabe. Recentemente, o decreto 10.932/22 regulamentou aqui no Brasil a Convenção Interamericana contra o Racismo, Discriminação Racial e Formas Conexas. Ou seja, virou lei aqui no Brasil essa questão. E em tendo virado lei, isso é um comando ainda maior para nós, no sentido de que, sim, precisamos efetivamente punir de forma adequada. E aí, dentro dessa ideia que o próprio Supremo vem e diz, olha, é mesmo imprescritível, cai na regra geral do racismo, porque a injúria racial ela é nada mais, nada menos do que uma forma de racismo. É o racismo através da ofensa. Olha, no tema específico de crimes imprescritíveis, a gente até poderia fazer aqui um debate sobre tudo isso, até porque
a própria aplicação eficaz e rápida da lei, ela não deveria, né, não deveria depender dessa imprescritibilidade. Mas eu acompanho, né, esse raciocínio do Sarrubo na majoração, de tratar a situação um pouco mais grave. Até porque, se nós acompanharmos desde da edição da própria Constituição e até mesmo a criação da injúria qualificada, foi justamente para encontrar um meio termo entre uma situação que era mais severa, mais difícil de tipificar, e uma outra mais específica. E agora retorna a mais específica e a mais branda a ser um pouco mais severa e também imprescritível. Quer dizer, são esses movimentos que o legislador vai consertando até por conta da situação fática. Se não tem uma punição adequada, você não consegue ter a concretização da norma, né? A positivação da norma. Mas eu acho assim, de qualquer forma, o problema maior ainda tem essa pitada de política no meio. Foi muito bom você trazer à tona, Marina, essa questão do político, porque a população está sendo mal informada no Brasil hoje. Eu acho que esse assunto, Sarrubo e João, guarda relação direta com liberdade de expressão. E eu não sei de onde que surgiu esse debate, eu não sei se é fake news, mas as pessoas estão ensandecidas hoje. Eu não vou nem falar de relações institucionais, porque até dentro das instituições, mas tá a vontade de destruir, parece que está querendo ter uma espécie de liberatório geral. E aí entra a liberdade de expressão. Não era para ser assim. A gente está retrocedendo na conduta civilizatória. E a lei está aí para ser entendida. E tem gente, e muitos políticos, e a gente sabe que nós estamos no ano eleitoral. Você citou aí sei lá, um nefasto que mandou colocar um negócio na boca da mulher, porque ele sabe que vai ter gente que vai votar, Sarrubo. Tem gente que gosta, tem gente que aplaude esse tipo de situação. Eu estou aqui na Faculdade de Direito, eu sempre digo nas minhas palestras, ao estudante de Direito não é permitido esse tipo de hermenêutica. Ele tem que ter um pensamento mais holístico, por mais que ele acredite e glose o pensamento reinante. Ele não é obrigado a concordar, mas ele tem que ter ele precisa entender o que é Estado Democrático de Direito, senão fica difícil, viu? Eu queria aproveitar até o que vocês estão falando, porque o Sarrubo falou bastante em punição, e me passa, eu tenho feito bastante isso no primeiro semestre, Sarrubo, eu tenho tratado muito esse ponto com eles, não em profundidade, porque eu não entendo do assunto, não sou criminalista nem nada, mas será que a pena alternativa não seria alguma coisa mais importante em relação a esse tipo de crime? Deixa eu colocar melhor. Eventualmente, né, João, a gente pensar não tanto no cara ser preso, né? Mas, por exemplo, ele ser obrigado a frequentar cursos sobre capacitação e igualdade, ou, enfim, atuar em políticas públicas voltadas justamente à proteção dos negros ou de pessoas desfavorecidas. O que vocês acham disso? Isso é possível, não é? Aí eu vou falar já, porque eu sei que aí nós vamos entrar num debate de divergência, que o Sarrubo vai mais para a eficácia da pena, depende da quantidade de pena, senão ela não é eficaz. E eu vou buscar a becaria lá atrás, que não é o tamanho da pena, e sim a certeza da punição. Sim, Marina, mas desde que esse tipo de punição ou de prestação, ela existisse e inspirasse na cidadania essa conscientização, porque muitas vezes as pessoas ficam dispersas. O Sarrubo citou a Lei Maria da Penha. No começo, lá atrás, quando a gente inaugurou as delegacias da mulher, tinha preconceito contra a mulher de delegada de polícia. Tinha mulher que chegava lá e sofria preconceito da delegada. Então, isso tudo faz parte de um processo de amadurecimento. Não é fácil. Não é fácil. Democracia não é brincadeira. Por isso que tem que ter gente preparada em postos de comando. Porque não é brincadeira, não é conversa de bar. Entendeu? A gente tem que entender
que existe uma aproximação um pouco maior dos poderes com a população, isso é muito legal, não pode haver um distanciamento, mas, como dizia, né, como diz o ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo, já aposentado, tem que ter um pouco de liturgia para a gente lidar com esses assuntos. Mas para responder para você, sim, eu acho que dá para diversificar mais a prestação, mas tem que ser efetiva também. Como, Parece, como Sarru. Olha, eu não tenho dúvida, eu concordo com o Sergei. Veja, a prisão ela deve ser reservada especificamente para casos em que não é recomendável que a pessoa fique em liberdade, em circulação. Então, para crimes muito graves, para roubo, para homicídio, para latrocínio, estupro e etc. e tal. Eu não tenho dúvida, eu concordo com o Sergei nesse aspecto. E não é uma injúria racial que é a prisão que vai resolver a questão da injúria racial. Uma pena alternativa bem aplicada, como, por exemplo, fazer com que o indivíduo trabalhe, quando envolver, por exemplo, a questão dos negros. Então, o indivíduo vai trabalhar num centro de acolhimento de negros, num centro, para entender a lógica, como isso funciona, para entender que o Brasil, enfim, que todos nós somos iguais, todos nós somos seres humanos. Eu não tenho a menor dúvida. Isso precisa ter eficiência. Nós precisamos ter eficiência. Mas acho que mais do que isso. Acho que o grande problema, e eu vou concordar de novo com o Sergei, a gente, mais do que a pena, mais do que o crime, nós precisamos, na verdade, de educação. Eu acho que essa questão é uma questão que vem da educação das escolas. Eu me lembrava recentemente, eu estudei no Colégio Marista Arquidiocesano, e até o meu terceiro ano primário era um colégio só de homens, as meninas não eram admitidas. E a primeira moça passou a estudar na minha classe. E essa foi um negócio assim, houve educação, olha, uma moça, etc. e tal. Hoje, nós vivemos um mundo completamente diferente. As pessoas precisam entender que todos são iguais, e cada um com as suas circunstâncias. Então, é homem, é mulher, é da cor negra, é branco, é oriental, não importa. E até a opção sexual é importante a gente trazer para o debate, porque o Supremo também, recentemente, trouxe a transfobia para a questão racial, diante da omissão do nosso legislador. Então, tudo isso acaba fazendo com que, claro, a punição ela é um acessório, mas não é ela que vai resolver e mudar a nossa cultura. No fundo, a nossa cultura vai mudar com um sistema educacional em que as nossas crianças já sejam formadas sem esse preconceito. Sem esse preconceito. Eu acho que a gente está avançando. Quer dizer, neste momento nós estamos regredindo. Até uns anos atrás nós tivemos avanços. Eu tenho 2 filhos adolescentes, sempre falo isso. Eles são absolutamente sem nenhum preconceito. Eles não têm nenhum tipo de preconceito, de opção sexual, de raça, nada. E é algo que muito me orgulha. Mas eu fico me perguntando se no sistema que se propõe hoje, a partir do que a gente vê lá de Brasília, desse Ministério da Educação, como eu gosto de dizer, um ministro da Educação que, ao invés de carregar livros nos aeroportos, carrega armas, eu fico aqui me perguntando como estarão os nossos jovens daqui 5, 10 anos. Se esse retrocesso não nos trará aí grandes prejuízos para o futuro da nossa cidadania e, mais do que isso, do nosso Estado Democrático de Direito. E aproveitando o gancho do Sergei, é muito importante também pontuar, Sergei, Marina, e João e internautas, a palavra liberdade e democracia ela foi sequestrada por autoritários que, sob o manto da liberdade, acham que tem direito de injuriar, que tem direito de cometer preconceito, qualquer sorte de preconceitos, inclusive deputados. Inclusive deputados que se acham no direito de instigar a população a agredir membros do Poder Judiciário. Quer dizer, isso é liberdade de expressão. Me perdoe, isso não é liberdade de expressão, todos nós sabemos. A liberdade de expressão é outra coisa. É eu poder criticar, eu poder divergir do Sergei e da Marina, como nós tivemos
Lembra, CG, daquele debate no Globo News lá? Acho que era nem lembro o nome do programa, mas muito interessante. Era entre aspas. Entre aspas. Nós debatemos lá prisão em segunda instância. E divergimos o tempo inteiro. Mas foi um debate leal, foi um debate absolutamente com lealdade, sem ofensa, sem extrapolarmos nas nossas convicções, que é assim que tem que ser. E essa questão do racismo, eu insisto, ela vem num padrão cultural que a gente espera continue, não seja interrompido, mesmo dos retrocessos que vivemos nos dias. Falando já desse retrocesso que o grande professor Sarrubo disse aí, surgiu agora de novo esse assunto polêmico, agora eu tô polêmico. No final da live eu começo a ficar polêmico. Sobre o racismo reverso. E aí, professores? O que existe? Na minha opinião, não, né? Mas para enquadrar penalmente, etc. O rapaz que era negro me chamou de branco, você é branco, não sei o que. Para mim é uma bobagem, né? Mas o que é? Já que surgiu de novo na mídia, está sendo altamente divulgado aí, né? Olha, na verdade, isso faz parte desse processo de destruição, não é do tecido democrático, é do tecido cerebral das pessoas. As pessoas estão caminhando por uma vertente, em nome, às vezes, até de combate da corrupção, ok, legítimo, eu não quero um passado de corrupção. Mas a verdade, João, que esse discurso é o mesmo da mulher, quando a mulher é agredida e fala, mas e o homem, não tem proteção? Sabe? É o homem que apanha. Existe e a mulher deve ser presa também, da mesma forma. Mas é traço, né, na pesquisa, é traço, existe, mas é raro. Eu sou advogado criminal há 26, 27 anos. Eu tive 2 mulheres que entraram aqui nessa sala que eu estou como acusadas. Todas que entraram aqui entraram mortas, a maioria absoluta, porque ela morre, a mulher ainda morre muito na mão do homem. Então o racismo, ele é estrutural, ele existe. E a pessoa que fala isso, ela quer polemizar. Porque agora tudo é polemizar. A pessoa entra na casa da outra, você convida, ela vira e fala assim, porque você é Lula. E começa a te xingar. Eu não sou Lula, rapaz, mas me respeito, está na minha casa. Não quer saber mais disso. As pessoas querem bater em ministro no avião. Sabe, as pessoas perderam um pouco o passo. Mas eu acho, João, que as pessoas vão encontrar, mercê de pessoas públicas como o Sarrubo, que existem, né? Ainda bem que existem, que apesar de saberem disso, também não estão perdendo a mão, porque às vezes também o outro lado, as pessoas também estão perdendo o controle de tudo. Então, para responder objetivamente, eu não acredito nesse racismo reverso no sentido de polemização, tá? É só uma maneira de desviar o assunto, tergiversar em matéria de direitos humanos fundamentais. Aí nós vamos poder estender esse debate, a gente iria até amanhã, que os direitos humanos também são direitos fundamentais, até de que está sendo acusado. Essa história de direitos humanos, de gente humana, é uma grande bobagem, porque é claro que se você cometer um crime, você já está numa condição diferenciada, né? E é óbvio que você vai ter que ter direitos humanos também. Mas aí é outro assunto, mas guarda a relação com o racismo, com o preconceito, com a discriminação, porque não tem nada mais discriminatório do que se ser réu. É uma desgraça se ser réu no Brasil. E aí, Sarrubo, tem crime se eu te chamar de branquelo? O racismo reverso, acho que o CG foi feliz. Hoje nós estamos concordando com tudo, CG. Tá difícil. Mas acho que o CG debate, foi feliz quando ele disse é uma forma de desviar do assunto. Evidente que não tem. O nosso problema, o racismo reverso não é o problema do Brasil, né? O problema do Brasil é o outro. Né? Nós temos que olhar o racismo mesmo, né? Ver quantos negros estão aí na nossa faculdade, quantos negros estão no restaurante bacana, quantos negros frequentam o shopping bacana, quantos negros ingressam no Ministério Público, na magistratura, ou fazem sucesso na advocacia. O que a gente não pode esquecer é que a maioria da população brasileira é negra.
não é? E a gente vê entre aqueles que têm poder ou entre aqueles que estão aí numa situação mais privilegiada, a esmagadora maioria são os brancos. Não é? Então, o racismo reverso é uma maneira de se desviar do tema que efetivamente importa. Não é? E aqui eu já expresso logo de cara. Eu sou a favor de cotas, mas é claro que sou a favor de cotas. É fundamental. Como é que nós não vamos ter cota, né, para aluno de escola pública, para aluno negro e etc. e tal? É preciso cota. Até a cota faz parte do Estado Democrático de Direito, ele exige a cota, né? Até que a gente tenha condições iguais para todos e para todas. Né? Então, esse assunto, Saúl, de cotas, ele é um dos assuntos mais difíceis que eu enfrento lá no programa, quando eu convido as... Porque tem muita gente que reconhece o racismo, mas é contra a cota. A cota, ela é um debate que precisa ter muita compreensão, é extremamente difícil, as pessoas... Eu gostei muito da Luísa Trajano, aquela empresária, quando foi no Roda Viva, que é um dos programas da Pratas da Casa, lá da Cultura, e ela se julgou racista. Eu sou racista, porque eu não convivo. Eu não tenho uma amiga negra, eu não tenho ninguém, eu nem converso com pessoas de outra raça. Então, às vezes, a pessoa ela tem graus de machismo e ela não conhece, ela acha que é feminista. Fala, eu sou feminista, eu sou filho de feminista, minha mãe Zulaí é feminista. Mas eu reconheço nuances bem leves, assim, sabe? Igual a Luísa Trajano, que todo homem carrega um negócio atávico ao longo do tempo. Então, a gente precisa trabalhar esse assunto de conscientização, entender que a cota é para que a gente possa dar oportunidade de toda uma geração sobreviver, de botar a cabeça para fora, ter dignidade, e exige sacrifício. Exige sacrifício de pensamento. Não é assim, não tem, eu não quero. Ele que vá por mérito, ele que se vire. Mas é o que o Sarrubo falou. Você vai num restaurante aqui em São Paulo, você nem vê negro comendo num restaurante um pouco mais de classe alta. Então a gente precisa dar, nem que seja com sacrifício na pontuação, né, Sarrubo? Chegar lá 2 promotores com a mesma pontuação, um branco e o negro, o branco vai ter que ser sacrificado. Assim, nesse sentido, pelo amor de Deus, hein? Sacrificado vai achar que eu estou falando aqui uma coisa meio pesada, mas sacrificado na nota. sim, para que a gente possa ter o direito de ter uma sociedade mais ampla. É muito difícil esse debate, viu? As pessoas são muito egoístas, é difícil mesmo. E às vezes a gente tem que impressionar, né? Vocês sabem que recentemente o Sarrubo acompanhou, o Fernando José da Costa nos recebeu e conduziu os alunos da FAAP na Fundação Casa, nós fomos em uma das unidades, e chamou a atenção deles, porque eles não viram nenhum. Eram 41 jovens ali, naquela unidade. Não tinha nenhum branco. Nenhum. Então eles falaram, professora, não tinha nenhum internado branco. Isso diz muita coisa, na medida que a gente sabe que os internados, na grande maioria, que sofrem de medida socioeducativa, são pessoas que estão na periferia. Não é verdade? Então, você percebe que existe, e também, né, voltando ao que vocês estavam falando antes, passa pela narrativa. A questão da cota vem um pouco com isso. Se você é a favor de cota, você é de esquerda. É mais ou menos esse o raciocínio. Quer dizer, há uma deturpação em relação a você ser um humanista e a posição política e ideológica que você tem. Até isso se misturou, né? Só para fazer uma colocação. Tem gente que pensa que essa visão mais humanista, seja lá a denominação que tiver, ela pretende rebaixar o branco na condição que você mencionou, periférica do negro. E aí vai ficar todo mundo igual. Não é isso, a gente quer elevar a condição. Para isso tem que ter concessão de mentalidade, de Estado. Agora, não é uma tarefa fácil. Não é uma tarefa fácil. Mas nós estamos caminhando. O Sarrubo citou década de 90. O cara estampava no jornal, eu quero branco. Hoje já nem pode isso mais, né? Não podia lá atrás também, mas... Não podia lá atrás. A sociedade fechava os olhos. Mas era algo normal, né? Era algo aceitável.
Impressionante. João, lá que a gente daqui a pouquinho já, infelizmente, é como o tempo passa rápido. Temos 5 minutos aí. Só para... Põe fogo aí, João. Põe fogo aí, João. Para encerrar, uma coisa que vai ajudar todo mundo aqui, acredito. O que eu faço quando acontece um caso de injúria na minha frente, assim, putz, na minha frente, cara, ou comigo, ou com alguém que conheço. Pá, o que eu faço? O que eu faço, palmeirense, meu grande professor Saúl? O que eu faço, grande corintiano, professor Serguei? O que eu faço? Você imediatamente acessa o site www.mpsp.mp.br. Você vai cair na nossa página. Nossa página tem um ícone, atendimento ao cidadão. Você faz a denúncia, essa denúncia vai imediatamente cair num grupo que eu tenho muito a honra de ter criado no Ministério Público de São Paulo, que é o GECRAD, que é o Grupo Especial de Combate aos Crimes de Racismo e de Intolerância. E hoje nós temos colegas com especialização nesse tema para combater a intolerância e os crimes de racismo. Então é muito fácil. Imediatamente nós podemos te encaminhar para o Ministério Público e, a partir daí, tomarmos providência e até processar. Recentemente, notícia de um vereador que foi condenado recentemente numa ação nossa, aqui do GECRAD, etc. e tal. E é isso. Temos que levar adiante a punição na medida correta, nos termos da lei, para que a gente possa mudar a cabeça das pessoas. E complementando essa possibilidade, o Código de Processo Penal também menciona nessa arroba a prisão do povo, qualquer um do povo. Mas para isso, o povo não vai dar uma gravata no cara no meio da rua, porque senão você está fazendo uma outra violência. Exato. Senão vai virar um círculo vicioso. Então, o que diz o Código de Processo Penal é que qualquer do povo poderá dar a prisão em flagrante, e as autoridades policiais e seus agentes. Então, você liga para a polícia, no caso, né? E pode ligar para o Ministério Público também, ué. O Ministério Público pode ir lá também prender. E aí a pessoa vai ser presa em flagrante. Mas são visões que contemplam também a legalidade, viu? Você sabe, Sarruba, eu fiz outro dia um programa com o delegado-geral da Polícia Civil, e ele reclamou que o criminoso hoje ele já chega com advogado. Aí eu falei, mas doutor, o senhor veio aqui no programa falar mal do advogado? O advogado não tem nada a ver com a criminalidade. Hoje em dia o preso já faz habeas corpus dele, já. Hã? Hoje em dia então, os caluniadores hoje, viu, João? Pessoas até que ofendem a honra alheia, eles já têm pronta já o exército de defesa. E é legítimo que o tenham. Porque isso vale para todo mundo. Até para quem está preparado, para quem não está preparado, e a defesa é importante. Desculpa, Marina. Grandes professores aí. Muito obrigado. Bom, infelizmente, está terminando a nossa live. Eu queria agradecer demais. Foi muito gostoso, porque a gente conversou, bateu um papo, né? Acho que o formato da live é muito mais interessante quando a gente faz isso, quando a gente conversa, né? Quebra esse tom professoral. Obrigada, Joãozinho, pelas suas perguntas, por estar me acompanhando. Obrigada, Sarrubo, pelo seu tempo, CG, pelo seu tempo. Eu agradeço demais vocês terem dado um pouquinho de tempo aqui para nós na FAAP, para as outras pessoas também, para os internautas que puderam acessar essa live. Espero contar com vocês em outras oportunidades. Com certeza, Maria, conosco. Obrigada, gente. Boa noite. Fiquei honrado com a participação e espero que fique gravado, porque eu preciso guardar historicamente essa concordância que o meu amigo, procurador-geral de Justiça, teve nesse programa. Eu vou guardar isso numa fita. Não teve graça. Isso é raro, hein? Isso aí. Vamos gravar isso aqui. Isso é raro, hein? Isso é raro. Isso é raríssimo. Aproveito para registrar as palminhas da professora Naila Nucci e da professora Ana Paula Patinas, nosso Beijo para